Bem-vindo à sua Rising Class de hoje. Hoje a gente vai falar sobre Break My Heart, da Dua Lipa. Essa música é muito legal, muito animada, foi sugestão da aluna Letícia Alcântara. Se você também quer deixar a sua sugestão de música para a próxima Rising Class, só me mandar. Vamos lá então. Aqui a gente vai falar sobre vários assuntos super interessantes, mas a primeira etapa é que você escute a música. No material que está aqui junto com essa Rising Class, você tem o destino desse link. Então, o primeiro passo, você vai lá, assiste a música, se joga na energia dela e depois volta aqui para a gente poder comentar sobre as questões do inglês, do uso da língua dentro da letra. Ok, então vamos supor que você já fez isso, você já assistiu a música. Agora a gente vai começar a falar. A gente começa aqui com uma visão entre tempos verbais que são utilizados na música. Durante a música, a gente tem a Dua Lipa fazendo alteração entre o present perfect e o simple past. Muito. Ela fala mais sobre eventos passados, e para falar sobre eventos passados em inglês, esses são dois tempos verbais excelentes. Qual que é a diferença? O present perfect, ele fala sobre algo que começou lá atrás, mas ainda meio que está acontecendo. Você consegue ainda sentir o resultado daquilo, ou aquilo ali ainda é muito adentro da sua vida, no seu cotidiano. Um exemplo de present perfect aqui já é essa primeira fala. I've always been the one to say the first goodbye. Eu sempre tenho sido aquela a dizer o primeiro adeus. Ou seja, que ela está querendo dizer que ela sempre é a primeira pessoa a encerrar o relacionamento. O present perfect, ele é formulado a partir do verbo auxiliar have. Aqui ele está contraído como esse VE, mas sua forma completa é o have. Então, I have always been. Present perfect, então, vai ter o verbo have como auxiliar. E o seu verbo principal, que aqui no caso vai ser o been, vai ser um verbo que vai ter que estar conjugado no past participle. O past participle é uma conjugação que existe dentro do inglês. Se você ainda é aluno iniciante, não precisa esquentar a cabeça com isso agora, não. Só saiba que é uma conjugação. E um exemplo é o verb to be, que na sua forma infinitiva, ou seja, sem conjugação, é o be. No particípio, ele é o been. Então, você vai começar cada vez mais a fazer a assimilação entre esses tempos verbais, mas não se preocupa com isso agora, não. Bom, I've always been the one to say the first goodbye. Eu tenho, always, sempre, been sido, aquele, aquela, the one, a dizer, to say, o primeiro adeus, the first goodbye. Agora a gente tem aqui ó, o had. O que é o had? A gente tem uma setinha apontando para o have, e aí a gente chega à conclusão de que o had é o passado do have. Existem três principais conjugações, ok? A gente tem o infinitivo, que nem o be, que nem o have. A gente tem o passado simples, que nem o had. E a gente também tem o passado do particípio, que é o past participle, que nem o been. Essas são as três principais conjugações que você vai estar conquistando ao decorrer da sua jornada. Então, sempre tenho sido aquela pessoa a dizer o primeiro adeus. Had to love and lose 100 million times. Se have é ter, had vai significar tido, né? Teve. Então, eu sempre tive que amar e perder. Love and lose. 100 million times. 100, 100, million, milhão, times, vezes. Então, 100 milhões de vezes. Eu tive que amar e perder 100 milhões de vezes. Had to get it wrong to know just what I like. Tive que errar. Get it wrong. Eu tive que errar, falhar, fazer algo errado ali naquela situação. E como a música é toda sobre relacionamentos, fica subentendido que ela errou muito nesses relacionamentos dela. I had to get it wrong to know just what I like.
Então, eu tive que errar, get it wrong, para saber, to know, know o verbo saber, exatamente. Just. Just pode significar apenas. Tipo, quem tá dando aula? Just me, apenas eu. Mas também pode significar exatamente. Aqui significa exatamente o just. Had to get it wrong just to know just what I like. Para saber exatamente aquilo que eu gosto. Now I'm falling. Agora eu estou caindo. Mas olha que esse fall vem do verbo cair, né? Só que a gente tem uma expressão que é se apaixonar, que em inglês vai ser fall in love. Então aqui ela não colocou now I am falling in love, não colocou. Colocou só now I'm falling, mas fica subentendido que ela quis dizer agora eu estou me apaixonando, não é? Então ela fala que no passado dela, ela sempre foi a primeira pessoa a dizer, o primeiro adeus. Ela fala que teve que errar, teve que perder os amores, mas agora ela está se apaixonando. E aí a gente continua. You say my name like I have never heard before. Isso aqui, gente, também é present perfect. Sabe por que é tão claro que é present perfect? Porque eu tenho o verbo auxiliar have e o meu verbo principal, que aqui é o here, no infinitivo sem conjugação, ele é o here. Aqui ele está conjugado no past participle, no passado particípio, que fica heard. Hear, ouvir. Heard, escutado, né? Se eu tivesse escutado. Hear, escutar, ouvir, heard, escutado. Então, você fala o meu nome e you say my name como. Like não vai ser só gostar, não, curtir. Pode significar como também para dar exemplos. Então, você fala o meu nome como eu nunca tinha escutado antes. Perceba que na hora que eu vou traduzir para o português, eu não traduzo as palavras na forma que ela aparece. Por quê? Porque a ordem das palavras em português e em inglês, elas são diferentes, mas é uma coisa muito tranquila que daqui a pouco você está pegando, se você já não pegou. Então, a gente tem, olha, essa primeira frase, I've always been the one to say the first goodbye, e essa aqui também, you say my name like I have never heard before, sendo o present perfect. Essas duas aqui que começam com had são o passado simples. Mas vamos falar sobre uma coisa muito importante de quando você aprende inglês com música. O inglês que está dentro das músicas não necessariamente é correto gramaticalmente, porque os atores não, os cantores, os escritores, eles têm essa licença poética para tirar algumas coisinhas ali da frase só para deixar ela com uma sonoridade melhor. Afinal, música é para ter toda uma sonoridade. Uma coisa aqui que é excluída dessas duas frases aqui para deixar a música mais leve é o sujeito. Toda frase em inglês precisa ter um sujeito. Aqui o meu sujeito é o I, eu. Aqui o sujeito é you, você. Aqui o sujeito é I, eu. Aqui o sujeito é I, eu. Mas aqui não tem. Deveria ser I had to love. Teria que ter um I aqui. Deveria ser I had to get it wrong. Get it wrong. Connected speech. Isso aqui, ó. Get it wrong, pronuncio separado para pronunciar junto e fazer connected speech, que é a fala conectada, que novamente, se essa aqui é a sua primeira Rising Class, tem muita coisa para você ver ainda, então não se preocupe se não conseguir pegar tudo dessa primeira vez. Get it wrong vira get it wrong. Get it wrong. Perceba que em frases grandes é muito mais fácil você juntar certas coisas para pronunciar do que pronunciar separadinho. Então, had to get it wrong foi. Had to get it wrong, muito mais rápido, muito mais leve, depois que você começa a criar essas habilidades. Então, aqui, gente, deveria ter um I. I had. Não teve por causa da licença poética. Right? Ok. Então a gente continua com ela falando, você fala o meu nome, mesma forma que eu nunca tinha escutado antes. E ela continua, I'm indecisive, eu sou indecisa. Mas, but,
This time, dessa vez, this time, I know for sure. Eu tenho certeza. I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Eu espero, hope é o verbo ter esperança, esperar. Eu espero que, fica subentendido aqui um que, um that. I hope that. I hope I'm not the only one. Eu espero que eu não seja a única, the only one, a única que, that, feels it all, sente tudo isso. Isso dela ter, você fala meu nome que eu nunca tinha escutado antes, não sei o que lá. Então ela quer saber se é recíproco. E antes que ela tinha afirmado, now I am falling, agora eu estou me apaixonando, agora ela pergunta, are you falling? Vamos falar sobre entonação de frases. As entonações no inglês são opostas ao português. No português, quando a gente quer fazer uma afirmação, a gente começa com a nossa entonação mais baixa e sobe. Para fazer uma pergunta em inglês, a gente tem exatamente essa entonação. Então, perceba, são opostos. A forma como a gente entona a nossa voz para perguntar em inglês, a gente afirma no português. A forma como a gente entona a nossa voz para fazer justamente o oposto é o oposto na outra língua. Mas vamos aqui juntar essas informações. Como é que você vai fazer a sua entonação para afirmações ou negações em inglês? Como? Você vai começar baixo e vai subir. Uma afirmação que eu posso fazer aqui é: eu estou caindo, eu estou me apaixonando. Now I'm falling. Subi. Uma outra afirmação. Pensa em uma aí, escreve e faz a pronúncia. Pode ser bem simples, como meu nome é Ana Clara, em inglês. My name is Ana Clara. Perceba que essa entonação, essa subida, essa rising intonation, ela é muito simples, ela é muito leve. Não precisa ser exagerada. Agora aqui para a pergunta, é justamente o oposto. Tá entendendo? Então, uma coisa para a gente cada vez mais trazer para a gente. Porém, a gente tem uma aula específica sobre rising intonation, que ela faz parte do módulo SBC, que tem, e se não tá ainda no seu Classroom, vai ficar liberado direto. Vai ficar liberado em breve, né? Vamos lá. Então, a gente continua com essas duas frases como whatever e whenever, que elas são utilizadas aqui. Olha o que a gente tem. Center of attention. Por que eu pronunciei center? Porque a Dua Lipa é britânica. E no inglês britânico, a gente escreve centre e pronuncia center. E no inglês americano, que vai significar centro, a gente escreve center e pronuncia center. Mas no britânico é center. Center of attention, centro das atenções. You know you can get whatever you want from me. Você sabe, you know. Você pode, you can. Get, ter. O get é um verbo muito utilizado. Tem 1001 definições, 1001 usos. E por isso que ele é tão legal. Aqui ele vai significar ter. Você sabe que você pode ter o que quiser. Whatever. Whatever vai significar qualquer coisa, tudo que. Sinônimos em inglês. Anything, everything, por exemplo. Então você sabe que você pode ter o que quiser. Whatever you want. You want, que você quer. De mim. From me. Whenever vai significar sempre que, quando, a qualquer momento, sinônimos em inglês. And at any time. Every time. Então, whenever you want it, babe. Quando você quiser isso. Want it. Quiser isso, babe. E o baby vai ser meio que um querido, né? Um apelido carinhoso. It's you in my reflection. É você no meu reflexo. I'm afraid of all the things you could do to me. I am. Eu estou. Eu sou. I am. O verbo to be. Se você está começando o curso agora e essa é a sua primeira Rising Class, a gente tá falando sobre isso. Ou então vai começar a falar sobre isso. Que é os nossos primeiros passos no inglês. Não é? Right.
Let's back here. Ok. Então, I'm afraid of all the things you could do to me. Eu tenho medo de todas as coisas que você poderia fazer comigo. If I would have known it, babe. Olha só, esse known vem do verbo know. Lembra aquela conjugação que a gente falou? Que todos os verbos são conjugados de 3 formas: infinitivo, no passado simples e no passado particípio. O verbo saber, conhecer, no infinitivo, ou seja, na sua forma padrão, vai ser know. No passado ele vai ser knew. É só você trocar esse ozinho aqui por um e, que vira knew. E no particípio é known. I would have known it, babe. Isso aqui, gente, também é presente perfeito, que nem a gente viu no slide anterior. Por quê? Porque tem um havezinho aqui, ó, excluído, contraído, né? Bem escondidinho. E o meu verbo principal, que é know, tá contraído, tá conjugado, né? No particípio. Então, a gente tem toda essa formulação. Right. I would have known it, babe. Eu deveria saber disso, querido. Continuamos e a gente tem essa frase aqui que eu até falei com o pessoal na sexta-feira passada que estava assistindo a Rising Class ao vivo, que as Rising Class são sempre assim, a gente tem aula ao vivo para o pessoal interagir, é muito legal também porque você consegue conversar com outras pessoas cada vez mais, a gente vai trazendo essa interação nas Rising Classes, e depois eu gravo sozinho para o pessoal que não conseguiu, né, estar lá, poder também aproveitar essa aula. Então, eu estava falando com o pessoal sobre It's you in my reflection, né? Você, meu reflexo. E aqui a gente tem a pergunta de What does it mean? O que isso significa? Eu apresentei para o pessoal 2 possibilidades do que isso aqui iria significar. E eu quero que você me conte nos comentários, no WhatsApp, na nossa próxima aula ao vivo, qual que você acha que faz mais sentido aqui. A primeira hipótese é que quando a Dua Lipa fala It's you in my reflection, é você no meu reflexo, ela tá falando que ela se vê nessa pessoa que ela tá se envolvendo. Pode ser, né? Faz sentido. Mas a outra opção é que ela tá querendo dizer meio que no sentido de que aquela pessoa está sempre com ela. E naquele momento que ela estava se expressando, ela estava se olhando ao espelho e essa pessoa estava junto com ela. E ela viu o seu reflexo e viu que ao lado dela estava essa pessoa, ou seja, é você no meu reflexo. It's you in my reflection. Meio que mostrando ali um momento de intimidade. O que você acha que é mais provável aqui? Volta lá no clipe, olha ele, entende pelo contexto e me conta. Ok? Vamos lá. Não vou falar o que o pessoal da Rising Class decidiu não, porque todo mundo foi unânime nessa resposta aqui. Third conditional. Vamos falar sobre ela. O pessoal que está no nível B2, B1 já viu isso aqui. A gente viu dentro das conditionals. As conditionals são uma série de regrinhas, uma série de situações que você pode estar utilizando em inglês para falar sobre hipóteses. Elas são super usadas. Aqui a gente só está vendo o tipo 3 dela, que é third conditional. Third, que significa terceira. Então, a terceira condicional. A gente está falando sobre ela porque ela está na música. A third conditional é utilizada para falar sobre alguma coisa do passado. Muito utilizada também para falar sobre regrets, arrependimentos. Ok? Ela já está aqui no início. Vamos para a letra. If I would have known it, babe. Aqui a gente tem would have. O would have, apenas o would have, vai ser usado para falar de algo do passado com o ponto de vista do futuro atual, né? Então, você está falando sobre o passado com o seu ponto de vista hoje sobre aquele acontecimento. Agora, a frase completa, if I would know it, a gente vai ter como uma estrutura da third conditional, que é utilizada para falar sobre algo que não ocorreu, né? Então, um arrependimento, um regret. Então, ela não sabia, mas se ela soubesse. E aí, o se, que nem, se eu fosse rica, o nosso se em inglês vai ser esse aqui, ó, vai ser o if. If, se eu, if I. Então, se eu soubesse disso, querido, eu teria ficado em casa. I would have stayed at home. Eu teria ficado em casa. Nosso propósito aqui não é te ensinar essa estrutura, porque você
ou já teve ela e só está revisando aqui comigo, ou você ainda vai ter uma aula específica para isso. Mas é te introduzir sobre o significado dessa parte na letra. Por isso que a gente não está vendo estrutura nem nada. Então, se eu soubesse disso, querido, eu teria ficado em casa. Não soa como arrependimento? Pois é. O nosso cause aqui vai ser a contração de because, tendo um B e um E aqui na frente do cause. Só está contraído por quê? Licença, né? Da questão da música, da sonoridade, não é mesmo? Então, por que I was doing better alone? Eu estava indo. I was doing. Eu estava indo better alone. Isso aqui é um tempo verbal chamado passado contínuo. Past continuous, onde a gente fala sobre um passado que continua por um tempo. Mas, gente, detalhes à parte. Essa questão do tempo verbal, você vai estar cada vez mais vendo dentro das aulas. As Rising Classes é para trazer vocabulário com uma contextualização, te ajudar também cada vez mais a fazer a compreensão de letras. Bom, então, se eu soubesse disso, querido, eu teria ficado em casa porque eu estava indo melhor sozinha. Eu estava muito melhor sozinha. But when you said, mas quando você disse, said vai ser o passado do verbo say. Esse aqui, ó, quer dizer. Então, disse, said. Mas quando você diz hello, olá, but when you said hello, I knew. Knew é justamente o passado do verbo know, que eu falei lá no slide anterior, que era só trocar, ó. Vamos voltar aqui. Que era só trocar esse ozinho por um é, que a gente tem, ó, presente, know, significa saber. Passado, knew, que vai meio que ser um soube, né? E o particípio, que é o known, que vai ser um sabido. Saber, soube, sabido. Know, knew, known. Conjugação de verbos é um negócio que a gente conquista aos pouquinhos. Se você ainda não pegou ele, anota e foca nele nessa semana, ok? Então, I knew that was the end of it all. Mas quando você disse olá, eu sabia que era o final de tudo. Tipo assim, como ela já tivesse desistido. Tipo assim, ok, aceito. I should have stayed at home. Eu deveria ter ficado em casa. Cause now, porque agora. There ain't no letting you go. Porque agora não tem como eu deixar você ir. Letting you go, deixar você ir. E esse ain't aqui, guys, é muito polêmico. É muito polêmico porque é tipo um mermão da vida. Vocês sabem que na língua portuguesa falar mermão é errado. Ok. Mas tem gente que fala mesmo assim. Tem em músicas mesmo assim. A gente vai falar sobre o ain't no próximo slide. A gente vai dar uma atenção legal para ele, porque no inglês informal, que é o inglês das viagens, das conversas informais, das séries, das músicas, ele é muito utilizado, mas jamais, nunca, never em situações formais, ok? Então agora, porque agora não tem como eu te deixar ir. Because now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Eu estou me apaixonando. E aqui, ó. Lembra que antes ela só tinha falado falling, caindo? Agora ela confirma que desde o início ela quis dizer se apaixonando, completando com in love, falling in love, caindo de amor e se apaixonando. Eu estou me apaixonando para a pessoa, pela pessoa que poderia break my heart, que é o nome da música, quebrar o meu coração. Porque essa visão que ela passa pra gente até agora foi de ela sempre foi a pessoa a dizer o primeiro adeus, mas agora ela está caindo de amores, ela pergunta para essa pessoa, você também está? Porque agora tem toda uma questão de incerteza, não é? Se é recíproco. A third conditional, aqui a gente tem a estrutura dela, que a gente falou que não vai focar muito aqui, mas estou te trazendo para introduzir, que é o seguinte, ela é formada de duas clauses. Clauses são pedacinhos pequenos dentro de uma sentence, dentro de uma frase. A gente chama em português de oração. A primeira tem o if e ela é constituída pelo past perfect. O past perfect é um tempo verbal que você provavelmente não viu ainda, a menos que você seja do nível C1, ok? Esse tempo verbal, ele é formulado pelo verbo auxiliar have mais o perfeito, ou seja, a conjugação aqui no particípio.
Mas se você é nível A1, A2, se você é nível B1, estamos chegando lá ainda, ok? Então, I would have known it. If I would have known it, babe, I would have stayed at home. Se eu soubesse disso, querido, eu teria ficado em casa. E aí, o que a gente complementa dele é o would, como um verbo auxiliar pré-definido, o verbo have pré-definido e o past do particípio, que é novamente esse verbo aqui é o conjugado no particípio, ok? Com certeza, se você é nível A1, que eu tô falando grego agora, mas só relaxa e segue. Let's go. Vamos falar do ants. Ah, o ants não é nesse aqui agora não, mas vamos falar logo dele, depois a gente volta. Ants. Ants é uma contração que pode significar um zilhão de coisas. E eu, pessoalmente, quando eu tô falando assim informalmente com amigos meus estrangeiros, ou até mesmo com um aluno que já tem um nível um pouquinho maior e a gente tá numa parte mais de conversation, eu gosto bastante de usar o ants, porque ele é uma forma que a gente tem de simplificar, né, a nossa fala, deixar ela bem mais curta, e assim a gente economiza. Economiza palavras, tempo, né? É para isso que as contrações servem. Olha quantas possibilidades de contração que o and pode significar. Ele pode significar am not. Como, por exemplo, eu não sou a Ana Clara. I am not Ana Clara. Eu posso falar I am Ana Clara. Já foi. Pode significar is not. Ela não é uma aluna. She is not a student. She ain't a student. E vai indo. Dá para simplificar muita coisa, mas o que a gente consegue simplificar aqui? O are not, eles não são brasileiros. They are not Brazilians. They ain't Brazilians. E vai indo, ok? Have not. Have que vai significar não ter, né? Have not, não ter. Então, eu não tenho gato. I have not a cat. Eu não tenho gato. I ain't a cat. Simplifiquei. Pode significar do has not também. Do not, does not, did not, there is not, there are not. Novamente, se você é do nível A1, isso aqui ainda é meio grego para você, mas essa Rising Class vai ficar disponível sempre aqui no Classroom. Você pode voltar para rever ela depois que você tiver a aula 1. Na aula 1, muitas dessas coisas aqui já vão ser explicadas. Olha o que a gente fala sobre o and. É muito informal e está gramaticalmente errado. Então, saiba quando usar. And no, na frase específica que a gente tem na música, a Dua fala. And now, e agora, there is no there and no letting you go. Não existe como eu deixar você ir. Não tem necessidade de ter um no depois do and. Por quê? Porque dentro do and já tem o no, ó, o not, o not, o not, o not. Então, isso aqui é uma dupla negação. É repetitivo, isso aqui também está errado. Mas é utilizado por muitas pessoas no inglês mais informal, ok? Um exemplo que vai fazer você ter um entendimento melhor sobre essa questão. A gente sabe que no português, falar, por exemplo, como é que você tá? Como é que você tá? Como é que você tá hoje? É errado, não é? Mas a gente fala, porque é uma forma leve, informal, já está dentro da nossa cultura. O ent vai ser assim também. O importante é o quê? Saber quando usar. E seguimos. A gente volta agora, né? Que a gente tinha passado na frente. Should and could, ambos são verbos modais. E verbos modais são uma classe de verbos que, convenhamos, são muito úteis e eles vão profissionalizar o seu inglês. Porque os verbos modais, quando você realmente domina eles, é um negócio que leva um pouquinho de tempo, para ser sincera. Quando isso acontece, você tem aí uma grande possibilidade de estar colocando entre linhas nas suas falas. Então, só o fato de você preferir usar o should ou então o could já vai passar uma mensagem. Isso cada vez mais traz uma profissionalização, torna o seu inglês mais avançado. Porque existem estruturas que o inglês básico utiliza, existem estruturas que o inglês mais avançado utiliza também. Bom, vamos falar sobre o should e could, são dois verbos modais, a gente tem vários
eles estão entre os principais. E a tradução específica, o should, a gente pode traduzir para entender como brasileiro, como deveria. Eu deveria ler mais. I should read more. Could vai ser poderia. Ele é entendido como passado de can. Can significa poder, eu posso. E o could, poderia. Should, could. Esse uzinho aqui não é pronunciado. Should, could. Então, significa deve, deveria, no caso do should. O should é utilizado para perguntar ou dar conselhos e sugestões, além de também falar sobre uma coisa provável que poderia ter acontecido. E aí a gente tem o should have, que é usado para falar sobre erros cometidos no passado e arrependimentos. Sabendo disso, a gente volta para cá. Socorro, cadê o should aqui, gente? Ok. Should vai estar sendo falado, então, nesse sentido de que algo não aconteceu, mas o interlocutor, a pessoa que está falando, nesse caso a Dua Lipa, gostaria que tivesse acontecido. Já o could, a gente pode entender como poder, conseguir, ser capaz de determinar certas coisas, utilizado para fazer um pedido ou para outra pessoa. Por exemplo, posso beber água? Could I drink some water? Se você é iniciante, você vai ver essa lista de frases úteis na unidade 2, que a gente fala sobre verbos modais, que nem esses dois e essas frases aí. Bom, could I drink some water? Should I drink some water? Fiz a mesma pergunta utilizando os dois, mas a diferença é bem intrínseca aqui. Então, o should é mais para dar conselhos, ok? E o could é mais para fazer perguntas ou falar sobre possibilidades sobre o futuro. Vimos o and. E agora, guys, terminamos aqui com esse segundo vídeo. Esse vídeo aqui é uma forma de lyrics, que eu super sugiro que agora você assista ele, cante junto, treine a música. Se você é meu aluno e ainda não sabe como utilizar a imitation e o shadowing para poder estudar, me manda uma mensagem para eu poder te dar um brief sobre isso, ok? Bom, guys, por hoje é isso, terminamos. Espero que você tenha aproveitado essa Rising Class. Essa música é uma música que eu pessoalmente curti muito, achei ela muito legal, principalmente porque ela traz esse ritmo legal. A questão é que, se você quiser tentar aprender essa música, saiba que ela é um nível um pouquinho mais avançado, porque ela é muito rápida, ok? Então, se for aprender, foca no coro, porque é bem repetitivo e você vai ter mais facilidade. Lembre que sempre que você for tentar usar técnicas como imitation, que é imitar o que você escuta, e shadowing, que é falar ao mesmo tempo com a pessoa, você tem que focar em áudios curtos. Não tem como pegar uma música que nem essa, que tem quase 4 minutos, e querer decorar ela de uma vez. Foca em 2 estrofes, ok? Então, crie metas alcançáveis para você não se desmotivar nesse caminho à fluência. Obrigada pela aula de hoje. Te vejo na próxima. See ya!